Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal e permite que municípios com gastos de pessoal acima do limite continuem recebendo recursos da União. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. Também foi a sanção o projeto que aumenta a multa para quem desiste de comprar um imóvel na planta. A construtora pode ficar com até metade do valor pago pelo cliente. E você vai ver também. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é aprovada na Comissão Especial e segue para o plenário da Câmara. O texto busca um modelo mais ecológico, com menos química nas lavouras. Na Comissão da Escola Sem Partido, mais bate-boca e a votação da proposta foi adiada de novo para a próxima semana. Termina nesta segunda-feira a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nestas 2 semanas, 8 propostas que tratam de medidas dedicadas à pauta feminina foram aprovadas pela Câmara. Na semana que passou, o presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, afirmou que a reforma da Previdência pode ser encaminhada ao Congresso de forma fatiada. Bolsonaro sinalizou que o foco inicial deve ser o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria diferente para homens e mulheres. A questão da idade, o que mais vamos assim dizer, é buscado. Nós queremos sim apresentar uma proposta de emenda à Constituição, a começar a reforma pela Previdência Pública e com chance de ser aprovado. Não adianta você ter uma proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. Eu acho que o prejuízo será muito grande. Então a ideia é por aí, começar pela idade, atacarmos privilégios e tocar essa pauta para frente. A Previdência realmente é uma realidade, ela cresce ano após ano e não podemos deixar o Brasil chegar à situação que chegou a Grécia para tomar providência. Com a intenção de conseguir apoio para aprovar as reformas da Previdência e também a tributária aqui no Congresso, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conversou com partidos para a formação de uma base de apoio ao governo Bolsonaro. O PSDB não pretende fazer parte do governo, mas convocaria a bancada de 29 deputados e 9 senadores para apoiar as reformas. Nós vamos convidar o PSDB para, sem nenhuma imposição, que eles participem desse esforço de fazer com que o Brasil volte a crescer, que o cidadão e a cidadã brasileira possam sair às ruas em segurança, que a família se sinta protegida no Brasil, que as oportunidades de emprego e renda apareçam, e para isso nós vamos ter que fazer modificações muito profundas. O PSDB tem uma posição, na minha opinião, muito simples. Não deve participar do governo, não deve ingressar em nenhum ministério. O PSDB deve se colocar exatamente na contribuição dessa reforma do país que precisa. Nós precisamos ajudar o Brasil com essas reformas que está aí. Se a pauta do presidente Bolsonaro foi essa que foi colocada e prometida, terá o PSDB, obviamente, como parceiro. Semana de muitas aprovações no plenário, uma medida provisória e 4 projetos de lei, 3 dos quais seguem direto para a sanção presidencial. Entre eles, o que regula o distrato em negociações imobiliárias. Dini Moraes acompanhou. O plenário da Câmara teve um dia intenso de votações nesta quarta-feira. Foram aprovados 5 projetos de lei, 4 dos quais vão direto para a sanção presidencial. Entre eles, o que traz regras para quando um negócio de compra e venda de um imóvel é desfeito, o chamado distrato. O texto diz que quando um prédio, casa ou condomínio tiver o patrimônio próprio separado da construtora, a multa poderá chegar à metade do que o comprador já pagou. Esta é a situação mais comum dos empreendimentos hoje em dia. Já quando o patrimônio do imóvel estiver misturado com o da construtora, a multa será menor, até 25% do que o consumidor já pagou. E quando a construtora for a causadora do fim do negócio, ela terá que devolver tudo que a pessoa já pagou. A multa era aí de 10% a 25% cobrada pelas construtoras e passou com as emendas do Senado para mais de 50%. Acho que isso é um abuso, né, em relação ao Código de Defesa dos Consumidores. Não era o que a gente queria no início, mas foi o que a gente conseguiu acordado com todos os partidos. Essa casa é uma casa democrática e nós construímos um projeto
que tende a atender em parte os consumidores e em parte os incorporadores. Outra proposta aprovada e que só depende da assinatura presidencial para virar lei é uma reivindicação de prefeitos. Diz o seguinte: a prefeitura não deverá ser penalizada por ultrapassar os limites de contratação impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal quando a arrecadação cair mais de 10% e a culpa não for do município, e sim de uma crise econômica ou de um menor repasse do Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo. Esse projeto, ele potencialmente induzirão a piora das contas públicas, quebra a Lei de Responsabilidade Fiscal e com certeza vai trazer graves problemas para os gestores municipais e estaduais. Ultrapassar o limite prudencial e que não tem a responsabilidade do município não deve ser motivo suficiente, por exemplo, para a rejeição das contas. Também vai para a sanção presidencial o projeto que traz regras para a digitalização e armazenamento de prontuários médicos. Já a proposta que autoriza a Fiocruz a celebrar convênios e captar dinheiro privado diretamente para realizar as pesquisas e fabricação de vacinas e medicamentos vai agora para o Senado. Muitas vezes instituições como a Fiocruz, que é tão respeitada, tão bem organizada, fica preso dentro da burocracia. Hoje, com demanda do Unicef, com demanda da Organização Mundial da Saúde, as nossas instituições de vacina precisam exportar. O plenário ainda aprovou a medida provisória que autoriza o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a emprestar cerca de 5 bilhões de reais por ano para entidades que cuidam de pessoas com deficiência, como as APAES, e a hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, que atendem metade dos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, e sofrem com um endividamento de mais de 20 bilhões de reais. Essa nova linha de crédito a juros mais baixos que os de mercado é apontada como uma saída para desafogar os caixas dessas entidades. O texto também vai para a sanção presidencial. Na comissão especial foi aprovado o projeto que vai substituir as leis sobre licitações e contratos do poder público. O texto prevê um seguro de 30% do valor contratado para garantir conclusão de obras de grande porte e seguiu para a análise do plenário da Câmara. A contratação de obras e serviços e as compras feitas pelo governo federal, estados e municípios são feitas de acordo com a Lei de Licitações de 1993 e mudanças como a Lei do Pregão de 2002 e o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC de 2011. Um novo projeto foi aprovado em comissão especial da Câmara para substituir todas essas leis. A proposta adota novas modalidades e procedimentos para as licitações e contratos feitos pela administração pública. O projeto adota, entre várias mudanças, o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto, a administração vai promover consultas a empresas selecionadas. A fixação do seguro para obras de grande porte em 30% do contrato. O projeto extingue formas de contratação, como o RDC, mas incorporando pontos como a inversão de fases da licitação, a tomada de preços e o convite, que valem para contratos de menor valor. Além disso, a proposta cria o agente de licitação, servidor responsável por todas as fases do contrato, e o Portal Nacional de Contratações Públicas, com o registro de todos os preços e normas adotadas pela administração. Se você quiser analisar o preço de uma concorrência em um município pequeno do interior do teu estado, você vai poder fazer. Se alguém tiver com um sobrepreço ou exista, na verdade, indício de corrupção e de sobrepreço, você pode comparar os preços contratados em uma cidade com outra cidade. Na comissão que analisa restrições ao foro especial, a leitura do relatório aconteceu, mas um pedido de vista adiou a votação da proposta para a próxima semana. Presidente e relator receberam 715 mil assinaturas pedindo a aprovação da proposta. O foro privilegiado tem sido usado como escudo para quem viola a lei não ser responsabilizado.
Hoje, 55 mil autoridades federais, estaduais e municipais têm direito de ser julgadas por crimes comuns em tribunais e não por um juiz apenas, como as outras pessoas. O autor da proposta de redução do foro, que foi aprovada por unanimidade no Senado, também estava presente na entrega das assinaturas. A aprovação desta proposta de emenda constitucional é um salto civilizatório, que caminha na direção de uma nova justiça. O deputado Efraim Filho fez a leitura do relatório na comissão especial. Ele lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que limitou o foro especial de parlamentares a crimes praticados durante o mandato e em função dele. Defendeu a aprovação do projeto que veio do Senado para reduzir ainda mais esses limites. A proposta permite o foro especial apenas para os chefes de poderes da República, somente 5 autoridades: Presidente da República, vice-presidente, presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. O texto ainda proíbe a instituição de qualquer outro foro especial, inclusive nas constituições estaduais. O relator propôs que a comissão apresente separadamente outras propostas de mudança da Constituição. O relatório foi pela aprovação na íntegra do texto do Senado, mantendo a sua tramitação célere, sem modificações, para que possa, aprovada na comissão, ser analisada em plenário, mas de forma paralela, também tendo outras iniciativas que combatem outros privilégios remanescentes, como, por exemplo, a aposentadoria compulsória, como pena a magistrado, por exemplo, que é pego vendendo uma sentença. 4 deputados de diferentes partidos pediram mais tempo para avaliar o relatório. Esse é um debate que precisa ser feito com tranquilidade, sem pressão do senso comum da mídia, né? E certamente combatendo privilégios que, por acaso, estejam embutidos, e tem muitos mesmo. O presidente acredita que o texto pode ser aprovado na próxima semana. Aprovando o texto na comissão, ele fica prontinho para a próxima legislatura. E eu acredito que com os novos parlamentares, a renovação tão grande que teve, é um tema de extrema importância para estar na pauta já no primeiro semestre do ano que vem. E na comissão que trata do projeto da escola sem partido, um novo adiamento da votação do texto. O repórter Tiago Ramos acompanhou as reuniões da semana e ouviu de 2 especialistas na área de educação opiniões diferentes sobre a mesma proposta. Quem ganha com escola sem partido? Ganha a democracia, que deixará de ser vítima da trapaça que vem ocorrendo por meio do uso do sistema educacional para favorecer partidos que disputam o poder na sociedade. Quem perde com escola sem partido? O que se quer no Brasil é amordaçar professores e diminuir a liberdade de cátedra, que é um conceito e um princípio que é desenvolvido desde a superação da Idade Média. Doutrinação nas escolas. Doutrinação é o abuso da liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição aos professores, em prejuízo do direito ao pluralismo de ideias. Mordaça nas escolas. Amordaçar o professor significa proibi-lo de dar uma boa aula e proibi-lo de apresentar aquilo que ele aprendeu na universidade, aquilo que ele aprendeu no ensino superior, aquilo que ele aprendeu como um propagador da ciência. Votação do relatório. A comissão especial que debate o projeto conhecido como Escola Sem Partido tentou pela 6ª vez votar o relatório nesta quarta-feira. Existem 2 grupos claros aqui dentro da comissão. Uma minoria, que é contra o projeto e que faz de tudo para obstruir os trabalhos, e uma maioria que acredita e vota pela aprovação do texto. Essa minoria venceu hoje, nesta quarta-feira, conseguindo obstruir os trabalhos até o início da ordem do dia. Com isso, a sessão aqui acabou suspensa. Do outro lado, a maioria acredita que esse projeto ainda possa ser aprovado nessa legislatura. Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara arquivou a representação do PSL contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo, e Ivadir Damus, do Rio de Janeiro. Eles foram acusados pelo PSL de terem agido de má fé ao apresentarem em julho deste ano, durante um plantão judiciário, um pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula, preso em Curitiba. O relator pediu o arquivamento por considerar falha a representação do PSL, que não teria especificado a agressão ética cometida pelos deputados. Não achamos nenhum fato importante que ensejasse na cassação dos deputados.
Daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. O projeto que trata da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é aprovado na Comissão Especial e segue para o plenário da Câmara. O texto busca modelos mais ecológicos, com menos química nas lavouras. Termina nesta segunda-feira a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nestas 2 semanas, 8 propostas que tratam de medidas dedicadas à pauta feminina foram aprovadas pela Câmara. Eu volto já já. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos foi aprovado na semana que passou pela Comissão Especial. Os deputados aceitaram na íntegra o relatório do deputado Nilton Tato, que segue para o plenário. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos prevê incentivos para a produção orgânica com uso de bioinsumos e alternativas naturais de combate às pragas. Cria zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos. Proíbe o uso de produtos considerados extremamente tóxicos e prevê a revalidação periódica dos registros. Os deputados contrários confiam agora que vão derrubar o projeto no plenário, onde a medida ainda terá que ser votada. Não sou contrário à utilização e redução de uso de agroquímicos. Sou totalmente favorável. Se buscarmos caminhos para tirar isso totalmente de uso, melhor. Agora tem que ter critérios, não dá para simplesmente, por um canetaço, proibir o uso, como tem situações ali dentro que proíbem. É um passo muito importante em defesa da agricultura brasileira, em defesa da saúde das pessoas, em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais. Na Comissão de Trabalho e de Fiscalização Financeira e Controle, especialistas e representantes de funcionários da Petrobras se posicionaram contra a venda das refinarias para empresas privadas. O representante do Ministério de Minas e Energia defendeu novos investimentos para acompanhar o crescimento da demanda interna por combustíveis. Sindicalistas que representam os petroleiros afirmaram que a manutenção das refinarias da Petrobras é questão estratégica para o país. Eles criticaram a nova política adotada pela direção da empresa, que, segundo eles, mantém muitas unidades operando abaixo da capacidade, o que tem gerado desemprego e prejuízos. A mesma opinião foi manifestada pelo presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Segundo ele, só neste ano o prejuízo chegará a 20 bilhões de reais. Outra preocupação apontada é o interesse das grandes petroleiras privadas em comprar as refinarias da estatal brasileira. Temos agora reserva de petróleo. O mundo inteiro, se você pegar as estatais do mundo, principalmente China e Rússia, elas estão investindo em parque de refino para manufaturar seus produtos e vender para os mercados. Se alguém quiser construir uma refinaria no Brasil, pode construir, mas infelizmente as outras empresas só querem o que já está feito. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem. O diretor do Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, que não quis gravar entrevista, afirmou na audiência que a expectativa é que haja aumento de consumo do óleo diesel, um dos principais derivados de petróleo consumidos no país. Segundo ele, com o aumento da demanda interna, será preciso aumentar os investimentos e a capacidade de produção desse e de outros combustíveis. Se não houver aumento da capacidade de produção de derivados aqui, ou seja, novas refinarias, centrais e formuladores, nós vamos precisar de o que ter? Importação. E para ter importação, precisamos ter o quê? Reforço também na toda a infraestrutura de recebimento e movimentação de petróleo e de derivados no país. O especialista Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou na Petrobras e foi consultor da Câmara, tem opinião diferente. Para ele, o Brasil pode ser autossuficiente na produção de óleo diesel. Parlamentares também criticaram a atual gestão da Petrobras e a proposta de vender as refinarias da estatal. Nós temos uma rede e nós estamos abrindo mão da principal parte, a parte mais estratégica, que é o refino. É onde agrega maior renda. É um verdadeiro desastre. O povo vai pagar caro o combustível, as petrolíferas do mundo vão enriquecer
e o Brasil vai perder os seus engenheiros, o seu emprego, a sua renda, a sua tecnologia e, obviamente, a nossa soberania. Felizmente, o representante da Petrobras não veio à audiência pública. Eu dou toda a razão aos argumentos colocados aqui na audiência, porque o refino ele realmente introduz valor agregado no petróleo e o Brasil precisa realmente fortalecer a questão do valor agregado, não só no petróleo, como em qualquer matéria-prima. Brasil e Estados Unidos negociam um novo tratado para lançamento de satélites na base de Alcântara, no Maranhão. É um negócio de 700 bilhões de reais. Mas 17 anos depois da última proposta ser rejeitada aqui pela Câmara, o acordo ainda provoca desconfiança. A Comissão de Relações Exteriores ouviu explicações sobre um acordo com os Estados Unidos que é considerado essencial para permitir o uso comercial da base. É o chamado Acordo de Salvaguarda. Qualquer foguete hoje do mundo tem algo de 1%, 0,5%, 2% de tecnologia americana. O que os americanos estão querendo é uma proteção à sua tecnologia. Uma proposta de acordo foi rejeitada pela Câmara em 2001. Na época, os deputados avaliaram que ela feria a soberania do Brasil. O representante do Ministério das Relações Exteriores garantiu que o acordo atualmente em negociação leva em conta as preocupações do Congresso, mas o texto ainda gera dúvidas. Há a possibilidade, segundo, digamos, a minha compreensão no momento, dos Estados Unidos vetarem unilateralmente determinados lançamentos. O deputado quer que a comissão continue acompanhando a negociação do acordo. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso em 2019. Nesta segunda-feira, dia 10, termina a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Aqui no plenário da Câmara foram aprovados mais 4 projetos que ampliam a proteção e o direito à saúde das mulheres. Nestas 2 semanas foram 8 propostas aprovadas que tratam de medidas dedicadas à pauta feminina. O primeiro projeto aprovado permite a quem tem carteira assinada faltar até 3 dias de trabalho por ano, sem desconto no salário, para realizar exames preventivos de câncer. Outra proposta aprovada garante às mulheres vítimas de câncer de mama o direito de fazer cirurgia plástica nos 2 seios, mesmo que a doença tenha atingido apenas um. Por que isso? Muitas vezes, o câncer de mama resulta em mutilação. O projeto quer garantir à mulher o direito de ficar com os seios com tamanhos parecidos. Por ano, 60 mil brasileiras descobrem o câncer de mama e 14 mil morrem vítimas da doença. É uma lei que beneficia o conjunto dos familiares, porque dar dignidade a uma mulher que teve que fazer uma mastectomia total é dar ela qualidade de vida, dar qualidade de vida aos seus familiares. Não garante às mulheres que necessitam de restauração das mamas a devida restauração, tendo em vista que não há nesse projeto nenhum tipo de punição àqueles que deixem de fazer o procedimento. Essas 2 propostas só dependem da assinatura do presidente da República para virar lei. Já a terceira proposta aprovada ainda vai ser analisada pelo Senado. É a que torna obrigatória a realização na rede pública de saúde do exame ecocardiograma fetal nas grávidas para detectar possível má formação no coraçãozinho do bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe. A ideia é adotar medidas que evitem a morte da criança, como uma cirurgia imediatamente após o parto. O projeto também garante que sejam feitos pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses da gestação. São exames altamente especializados. A maioria dos municípios brasileiros não tem, inclusive, ultrassonografista, não tem aparelhos adequados para fazer esse tipo de exame. Isso vai onerar em muito os municípios. Cerca de 10% do índice de mortalidade infantil no Brasil poderia ser evitado com esse exame, que é o ecocardiograma fetal. Também vai para o Senado a proposta que atinge o bolso dos agressores. O texto determina que, quando houver violência doméstica, o autor do crime deverá pagar pelos danos causados, inclusive pelo tratamento que a vítima precisar, mesmo que seja na rede pública.
O agressor ainda terá que arcar com os custos de dispositivos de segurança necessários para proteger a família de novas agressões. Uma decisão passa a ter uma força quando ela é atingida no bolso do criminoso, que é o agressor. Se ele cometeu algum tipo de agressão e o SUS e a segurança pública estão pagando por isso, não é justo. Tem que sair do bolso dele e não sair do bolso das mulheres. A partir de janeiro, o portal da internet da Câmara dos Deputados vai estar de cara nova. E os profissionais que estão trabalhando nesse projeto adiantam as novidades. Trouxe analistas externos para que pudessem fazer um estudo do funcionamento do portal da Câmara e de como ele respondia às demandas do cidadão. Hoje o nosso portal já tem muita informação, né? Ele é bastante completo. Mas ele tem dois problemas. O primeiro é a organização dessa informação. É muito difícil encontrar tudo que tem no portal. E o segundo é uma questão de linguagem, de disposição desse conteúdo. Ao invés de ter um monte de tabela com vários nomes e números de leis para colocar aquela informação numa tabela PDF, por exemplo, a gente transformou aquilo num gráfico colorido em que você bate o olho e consegue entender aquele dado. Tem dados que mostram que até 2020, mais ou menos, 70% do acesso vai ser em celular. Então, o projeto tem como base esses princípios. A gente já pensa em acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo, desde o início. A gente está programando, né, criando robôs, né, para tentar, por exemplo, dar um tema para essas informações, né? De forma que quando o usuário entrar no portal, ele vai conseguir ver aqueles conteúdos, né, dentro de um determinado tema, né? Todas as notícias, todas as propostas, os discursos sobre aquele tema, né? Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!